abençoe a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos hoje, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado em meu coração. Os irmãos podem se sentar um pouco. Acredito que todo mundo... Quantos aqui me conhecem ou já ouviram falar de mim? Acho que foram... Nem todos, né? Conhecem. Eu me chamo Danila, sou casada com o pastor Daniel, e eu sou lá de Alagoas, do Nordeste. Sou do sertão de Alagoas, além de nordestina, sou sertaneja, e nós estamos aqui na base da Jocum, né? E acredito que em outra oportunidade vocês possam conhecer mais sobre a Jocum. E nós estamos aqui para trabalhar com aconselhamento cristão, há 4 meses mais ou menos, e é uma alegria para nós hoje compartilhar com os irmãos, cultuar a Deus junto, né? E eu quero apresentar alguns dos amigos que vieram conosco lá da base da Jocum, a Rayane, faz assim, Rayane, a Iolele, o Diego e o Gustavo. Eles vieram conosco hoje e é muito bom estar aqui com vocês. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, como o pastor já falou. Hoje é o primeiro domingo de agosto, né? E nós, na verdade, a igreja, né, vai estar trabalhando o tema engajados, né? Engajados no corpo de Cristo, engajados na missão, engajados na obra, no reino. De diversas formas nós podemos estar engajados, estarmos envolvidos naquilo que Deus nos confiou, não é verdade? Você pode se colocar de pé para estarmos lendo. Tiago, nós vamos ler por partes, certo? Para que nós não venhamos ler o capítulo todo de Tiago. Nós vamos ler apenas o versículo 1 nesse momento. Já foi lido aqui, mas nós vamos ler novamente. Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Vamos orar? Ore comigo. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque podemos estar aqui, Senhor, junto com os nossos irmãos, e nós podemos ouvir a tua palavra, nós podemos ser ensinados pelo teu Espírito Santo, e nós oramos para que o Senhor esteja entre nós, se movendo entre nós, Pai, trazendo essa palavra para que alcance o nosso coração, Pai, para que nos desperte, para que traga a mensagem que nós precisamos entender nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode ficar à vontade. Durante todo o mês, todos os domingos, vai ser trabalhado esse tema engajados, não é verdade? São 5 capítulos e cada domingo vai ser trabalhado esse tema. E enquanto eu estava orando preparando essa mensagem, Deus trouxe ao meu coração o valor das provações. E talvez você pode se perguntar, há algum valor em meio às provações? Há algum valor em meio às dificuldades que nós passamos? Há algum valor em meio às tribulações que nós enfrentamos? Em meio ao sofrimento que nós temos que lidar, às vezes, na vida? Todos nós, em alguma fase da vida, passamos por alguma dificuldade. Em algum momento, você teve que lidar com algo muito difícil na sua vida. Se você ainda não lidou com isso, em algum momento você vai lidar. Porque isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte da caminhada com Cristo. E Jesus não nos prometeu dias felizes o tempo todo, né? Mas ele disse que haveria dias maus. Mas ele fez uma promessa para nós, ele disse que estaria conosco. Essa é a única certeza que nós temos, é de que Jesus estará conosco. Em todo tempo e em qualquer circunstância, ele estará conosco. Mas nós iremos passar por algumas provações e algumas dificuldades na vida. E é interessante como Tiago, ele começa trazendo
essa carta, e o primeiro capítulo é a introdução de todos os outros capítulos, né? Aqui no capítulo 1 nós vamos ver o que ele vai tratar, o que ele vai falar nos demais capítulos. É como se fosse a parte introdutória mesmo, onde ele vai preparar os irmãos para aquilo que ele vai falar. E aqui, como nós sabemos, Tiago, ele era irmão de Jesus, né, apóstolo, e ele fala não a uma igreja específica, mas ele fala às 12 tribos dispersas, aos cristãos judeus que estavam ali. Então, ele fala a judeus convertidos ao cristianismo, né? Então, essa carta ela é dirigida à igreja geral, não é específica para uma igreja. E é interessante quando ele começa a falar sobre... ele fala sobre 2 pontos aqui, sobre as tentações e as provações, e ele fala também sobre a prática da palavra. Nesse primeiro capítulo, ele vai falar sobre isso, sobre sabedoria, como nós lemos também, para poder suportar e lidar com as provações que nós temos que passar durante a nossa vida. Mas pensando sobre o tema engajados que foi proposto para hoje, né? Eu procurei em outras palavras os sinônimas e significado para que possamos incorporar ainda mais essa palavra, engajado. E eu encontrei algumas palavras que significam pacto, compromisso, empenho também, o envolvimento e a participação ativa em algo. Então, engajado significa isso, é o empenho, é também a participação ativa em algo. E a proposta é o estar engajado na missão, na obra, na igreja. Mas como que nós podemos estar engajados no reino e naquilo que Deus nos confiou diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos? Como você já se perguntou? Como que podemos? Como é possível? Como é possível estar engajado? Como é possível estar envolvido? Como é possível estar empenhado em algo quando a minha vida está um caos? Quando tudo parece que não vai dar certo? Quando há um sofrimento grande? Quando há muitos problemas e muitas dificuldades na nossa vida? Como permanecer no mesmo sentimento? Com o mesmo ânimo para fazer? É difícil. Porque muitas das vezes nós somos levados e motivados pelaquilo que nós sentimos. Nós somos motivados a fazer as coisas quando nós estamos bem, quando tudo está maravilhoso, quando não há problema, quando não há dificuldade. Mas quando começa a vir as dificuldades e os problemas na nossa vida, nós somos desmotivados automaticamente. Porque nós somos levados muitas das vezes pelo que sentimos, pelo que está dentro de nós. O primeiro passo que nós precisamos entender é que existe sim um valor nas provações e o sofrimento tem muito a nos ensinar. O sofrimento, ele tem muito a te ensinar. Quando nós passamos por dificuldades, o propósito não é que venhamos perecer. Não é que a gente venha desistir, mas é que a gente venha tirar um ensinamento desse sofrimento, dessa dificuldade, dessa provação. Esse é o objetivo. E é isso que Tiago está querendo trazer aqui, logo no início, para os irmãos daquela época e para nós hoje. Você pode aprender em meio ao sofrimento. Você pode tirar ensinamentos diante das dificuldades. E quem é um grande exemplo que nós lembramos? Eu lembro muito de Jó. Jó passou por diversos sofrimentos. Ele foi no nível mais difícil que um ser humano poderia suportar. Jó foi. E uma das coisas que o sofrimento não foi capaz foi de anular a consciência da soberania de Jó, da soberania de Deus na vida de Jó. Então, o sofrimento, ele não pode ser capaz de anular a consciência que nós temos de quem é Deus. Do poder dele na nossa vida, do controle dele sobre todas as coisas e de que ele reina apesar da minha dor. Ele é Deus. Ele é.
Então, é apesar da minha situação. E isso não significa que Deus não me veja, de que Deus não me percebe, de que Deus não está despreocupado com o que eu estou passando. Não, muito pelo contrário. Deus tem o controle das coisas. E Ele está agindo, mas as coisas como Deus faz, o meio como Deus faz, é diferente do nosso. Jó, ele permaneceu. Teve dias que ele quis morrer, teve dias que ele desejou a morte. Porque ele parecia que não ia suportar, que ele não ia aguentar aquele sofrimento. Mas Jó nunca blasfemou contra Deus. Jó nunca desacreditou de que Deus ainda continuava reinando, de que ele continuava sendo soberano sobre aquela situação. Ele permaneceu. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, o primeiro ponto aqui, lembra que eu falei sobre 2 pontos que Tiago trata nessa carta, e o primeiro deles é sobre as provas e tentações. E o segundo é sobre a prática da palavra. Nós vamos ver agora sobre as tentações e as dificuldades. Capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim, deixa a sua Bíblia aberta aí para que a gente possa acompanhar. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que incrível, olha como o Tiago já começa a carta dele, né? Ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria vocês passarem por diversas provações. Mas como ter alegria? Como encontrar alegria diante das provações? Diante das perseguições? Como? É interessante porque o propósito da provação é fortalecer a nossa fé. E aqui, Tiago está querendo dizer o seguinte, irmãos, fiquem felizes. Está difícil, está doendo. Parece que você não vai dar conta, parece que você não vai aguentar. Está difícil, mas mesmo assim se alegra, porque a sua fé está sendo fortalecida. Porque está sendo gerado em você maturidade. Irmãos, Deus deseja confiar a nós coisas grandiosas. Mas para isso, nós precisamos passar pela prova. Para isso, nós precisamos passar pelos dias maus. Porque se nós não passarmos, nós não vamos saber como fazer. Não saberemos lidar com essas coisas grandiosas que Deus vai colocar nas nossas mãos. As dificuldades, as provações, elas vão nos moldar. Tiago estava dizendo para aquelas pessoas, permaneçam, perseverem. Está sendo gerado em você maturidade e integridade e um caráter aprovado. É impossível você conseguir chegar a um lugar de maturidade sem antes você passar por provações, por dificuldades. Porque é isso que vai moldar você, é isso que vai lapidar você. É isso que vai te capacitar para aquilo que está adiante, aquilo que vem, que você não conhece. Mas o Senhor sabe. E Deus quer nos entregar coisas grandes, irmãos. Deus quer nos capacitar para algo maior. Deus quer nos capacitar para algo maior e nós precisamos acreditar de que as provações, elas nos fortalecem, elas movimentam e elas provam a nossa fé. A fé, irmãos, é algo que precisa ser movimentada, como o corpo, né? É como os músculos do corpo. Se você não movimenta, eles paralisam. A fé é exatamente assim. Você precisa movimentar sua fé.
E a fé, ela só é movimentada em meio às crises, em meio aos tempos difíceis, em meio aos dias maus. Que é o momento que nós corremos para Deus, que é o momento que nós nos achegamos a Ele com verdade, com tudo que há dentro de nós. Era isso que Tiago estava querendo ensinar. Ele diz algo interessante também. No versículo 12 do capítulo 1 diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então existe uma recompensa para aquele que persevera, para aquele que permanece. E ele diz: feliz o homem que persevera, que insiste, que permanece, mesmo quando tudo está difícil. E permanecer engajados, como é o tema da série de mensagens. Permanecer engajados em meio às provações que nós temos enfrentado. Nós temos vivido dias muito difíceis. Não tem sido fácil os dias que nós temos vivido. Mas como permanecer engajados? Há tantas pessoas que têm esfriado na fé nesses tempos. E o propósito não é esfriar, não é desistir. O propósito é avançar ainda mais, é conhecer mais sobre Deus, é se relacionar mais sobre Ele e com Ele. É provar de lugares no Senhor que você ainda não provou. É ir em lugares mais profundos com Deus que você ainda não foi. A dor, o sofrimento nos proporciona isso. Alcançar lugares em Deus que a gente nunca alcançou. Conhecer mais sobre o caráter de Deus. Sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia, sobre Ele ser quem Ele é. Sobre confiar na vontade de Deus. O segundo ponto. Nós vamos ler do versículo 22 ao 25, que é praticando a palavra em meio às provações. Do versículo 22 ao 25 diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha que incrível como Tiago quer dizer, ele vem trazer essa ideia de praticar a palavra. E é interessante porque Tiago ele fala muito nos outros capítulos, na carta toda, sobre essa prática mesmo da palavra, sobre praticar aquilo que você tem ouvido, e não apenas ouvir, mas pôr em prática, né? Viver de acordo com o que a Bíblia, com o que essa lei que ele está falando aqui nos ensina. Tiago queria ensinar aquelas pessoas que é possível sim praticar a palavra. Fazer boas obras, mesmo passando por dificuldades. Porque às vezes nós escutamos, nós ouvimos sobre a Bíblia, nós lemos, nós viemos aqui na igreja, nós ouvimos o pastor pregar, nós cantamos, né? Só que quando a gente sai daqui, parece que nada faz sentido. Parece que não é real isso, parece que não é possível viver o que a Bíblia diz, praticar o que a palavra diz. Parece que não é real, é algo irreal, fora do comum. E a gente tem a nossa vida lá fora, que é completamente oposto do que a Bíblia nos ensina. Nós passamos pelas dificuldades, mas a gente não crê que Deus está conosco. Nós passamos pelos dias difíceis e a gente não confia em Deus.
A gente quer fazer do nosso jeito, a gente não quer esperar em Deus porque, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trazer a solução para esse problema. E isso é falta de confiança. Nós viemos para a igreja, nós ouvimos falar sobre perdão, mas nós não perdoamos. Nós ouvimos falar sobre boas obras, mas nossas ações não são boas obras. Nós não amamos o outro como Jesus nos pede para amar. E Tiago, ele vem combater tudo isso. Ele vem trazer essa ideia de que não, é possível sim. Você está praticando a palavra? Porque se você não pratica aquilo que você estuda, aquilo que você lê aqui, aquilo que você escuta, não vale a pena. Não adianta. Não tem propósito algum. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa para transformar e para fazer coisas grandes. Mas ela é poderosa a partir do momento que a minha vida manifesta ela. Ela é poderosa a partir do momento que as minhas obras revelam ela, revelam a Cristo. Se ela fica fechada ou se eu não pratico nada do que está nela, ela não tem poder algum. Porque muitas pessoas lá fora não têm acesso à Bíblia. Eles não leem, só que eles leem através da nossa vida. E nós temos pregado através da nossa vida? Será que a nossa vida tem manifestado isso? E Tiago, ele traz isso sobre perseverar com fé, com paciência e esperança. Nessa palavra, praticando ela. Nós vamos ler também aqui em Tiago, quando ele diz, estejam prontos para ouvir, mas estejam tardios em falar e irar-se. Outra coisa que ele vai falar é sobre a sabedoria também. Se você não tem sabedoria, busque, Deus te dá. Se você acha que não tem sabedoria para permanecer firme, para perseverar na aprovação, se você não tem sabedoria de como pôr em prática essa palavra, peça a Deus e Ele vai te dar, Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar como fazer. O mais interessado aqui em nos ensinar e nos mostrar como tem que ser é o próprio Cristo. É o próprio Jesus. E algo interessante, irmãos, é que os maiores ensinamentos de Jesus, na verdade, todos, foi sempre praticando, fazendo. Ele fazia e depois ele trazia o ensinamento, ele falava. Então, a vida cristã é muito mais sobre fazer do que sobre falar. É muito mais sobre obras no sentido de fazer coisas que abençoe o outro do que falar sobre. Se eu falo muito, mas eu não vivo, se eu não pratico, não adianta, não tem valor algum. E era isso que Tiago estava falando aqui. Muitas das vezes nós nos deparamos com muitas pessoas que conhecem muito a Bíblia, que leem, conhecem ela do início ao fim, que gastam tempo estudando, lendo, mas muito pouco tempo praticando a palavra. E essa palavra, quando nós lemos ela precisa transformar a nossa vida. Ela precisa causar algum efeito em nós. Porque qual o propósito, então, se não for esse? Qual seria o propósito, então, se não for esse, de deixar que essa palavra, ela alcance juntas e medulas, alcance lugares dentro do nosso coração, da nossa vida, que precisam ser alcançados e transformados. Estar engajado em algo, no reino, na missão, requer de nós a prática constante da palavra de Deus. Requer de nós uma renúncia constante de nós mesmos, das nossas vontades, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos. Nós precisamos estar dispostos
a abrir mão de coisas pessoais para que a palavra de Deus seja cumprida. Para que o reino dele se expanda, se estabeleça sobre a terra, para que a glória dele alcance lugares que precisam ser alcançados. Para que a presença dele seja manifesta através da sua vida. A presença de Deus foi manifesta através da vida de Jó. Mesmo na pior situação da vida dele. A presença de Deus foi manifesta através dos discípulos que morreram de forma tão horrível, tão trágica. A presença dele permaneceu e se revelou através de cada atitude, de cada discípulo, de cada apóstolo que nós vamos ler na Bíblia. Mas a presença de Deus, a palavra de Deus tem sido revelada lá fora através da sua vida. Ela tem sido pregada lá fora pelo seu comportamento, pela maneira como você vive, pela maneira como você se comporta, pela maneira como você lida com as situações difíceis. Você tem crido de que Deus, Ele ainda tem um controle de todas as coisas, de que Ele é soberano sobre todas as coisas? Ou você olha para tudo isso que está acontecendo e você não entende e você acha que é castigo de Deus? Deus está nos provando, irmãos. Deus está permitindo com que nós venhamos chegar à maturidade que nós precisamos alcançar. Deus está nos proporcionando chegar a um caráter aprovado. E é preciso passar pelas dificuldades. Você pode estar passando por diversas provações. Esse é o momento em que Deus escolheu para te fazer entender de que existe sim um valor em meio às provações. E esse valor, ele é eterno. Esse valor é eterno, sabe por quê? Porque ele vai te proporcionar maturidade e um caráter aprovado. E você receberá a coroa da vida, como Tiago diz. Deus irá nos honrar. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua perseverança. Deus vai honrar a sua persistência. Deus vai honrar você nesses dias que você tem passado. Dias de dificuldade. E como eu já disse no início, Deus, ele não nos garantiu que tudo seria às maravilhas. Lá em Romanos 8, Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? E ele estava querendo dizer o seguinte, que existem coisas ruins que acontecem na nossa vida que de alguma forma vai cooperar para o nosso bem. Porque nem tudo que acontece na nossa vida é bom. Tem coisas ruins. Tem coisas que nos ferem, que nos machucam. Que nos deixam tristes às vezes. Mas ele estava querendo dizer o quê? Mesmo que isso seja ruim, isso vai cooperar para o seu bem. Isso de alguma forma vai cooperar para o seu bem. E nós precisamos entender, Deus está conosco. Talvez a sua dificuldade, o seu problema seja muito difícil. E talvez você pense assim, mas é porque você não sabe o que eu estou passando. Talvez você não sabe a minha dificuldade, não sabe o que é viver como eu estou vivendo. Talvez você não lida com os problemas que eu tenho que lidar. E eu não sei mesmo. E eu não tenho ideia. Mas uma coisa Ele nos garante. Que Ele estará conosco. Ele está com você. Talvez tudo isso que você está passando esteja demorando muito. E você está esperando o dia em que tudo isso vai passar. Talvez demore mais um pouco, ou talvez seja mais rápido.
Mas aproveita, se deleita na presença dele, se deleita no cuidado dele enquanto você passa por essas provações. Se deleita no cuidado dele enquanto ele está com você, porque ele está, a presença dele é real na sua vida. Ele não te deixou. Porque por algum momento você desacreditou. Ele não te deixou porque você chorou. Porque as noites têm sido difíceis. Ele não te deixou porque talvez você perguntou para Deus, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu? Deus não te deixou porque você questionou a Ele em alguns momentos. Ele não nos deixa, irmãos, porque Ele é fiel. E Ele cumpre a sua palavra. E talvez você também não esteja percebendo Ele, mas Ele está aí. De alguma forma Ele está. Porque Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Vamos orar e colocar a nossa vida diante do Senhor. Hoje nós vimos que é possível, sim, ter alegria em meio às provações, porque existe um valor que é eterno. Que é o fato de Deus nos proporcionar que a nossa fé seja fortalecida, movimentada. E nós venhamos ter um caráter aprovado. Nós também aprendemos de que é possível, sim, praticar a palavra de Deus em meio às provações. É possível, sim, permanecer engajado, envolvido na obra de Deus, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor. É possível, sim, permanecer engajado, envolvido e produzindo, fazendo com que outras pessoas conheçam a Cristo através da nossa vida. Acredite, as pessoas lá fora, elas estão vendo Jesus em você. Mesmo na dor, mesmo nas provações, mesmo nas dificuldades, mesmo na falta, você está manifestando Deus. Porque Deus também se revela no sofrimento. Amém? E eu passo a oportunidade para o pastor, que ele vai estar orando conosco nesse momento.